Olá, olá, frequentadores da Central, como é que vocês vão? Vão bem? Voltei agora do primeiro dia de exibições aí do CinePE, não agora exatamente, né, mas voltei do primeiro dia de exibições do CinePE 2024 e hoje aqui eu vou fazer uma crítica de alguns dos principais filmes que, na minha opinião, eu gostei muito, tá? Então, simbora depois da vinheta falar mais sobre CinePE. Pois muito bem, nesse ano o tema do CinePE é ver, sentir e ouvir. E o primeiro dia, quem viu lá nas redes sociais sabe muito bem como foi o resumo do primeiro dia, né? Que teve uma mistura de conscientização, inclusão, sabe? Denúncia, né? E críticas, foi muito bom. Dá uma conferida lá nas redes da Central que vocês vão ver, já é uma extensão da cobertura do CinePE. E os filmes que eu vou falar aqui, eu vou falar os que eu gostei, tá? Então vamos começar primeiro com os curtas-metragens, vou misturar regional e nacional, tá? Mas eu vou começar primeiro aliás, vou misturar até com longa-metragem, tá? Porque só teve um exibido, então vamos lá. Começando com a parte de, vamos dizer assim, denúncia, né? Os filmes que fizeram meio que uma denúncia a temas como violência contra a mulher e exploração de trabalho análogo à escravidão, né? A questão da dependência, de você depender de um trabalho alheio, trabalho humano alheio para poder sobreviver e não conseguir fazer as próprias coisas, foi que permeou aí os curtas Descarrego, Dependências e Solange Não Veio Hoje. Esses três curtas, vamos pegar primeiro o Descarrego, que denuncia o assédio sexual contra as mulheres e a violência doméstica, que é um assunto que, mesmo hoje, com tantas leis trabalhistas, é um assunto que ainda continua operando hoje em dia, né? A gente vê por aí vários casos de feminicídio, de violência doméstica, várias novelas até já abordaram esse tema de diversas maneiras, e o que mais foi fiel, apesar de ter havido uma romantização no final, uma regeneração ali, mas no começo o Fina Estampa mostrou bem o que é a violência doméstica, tá? O Descarrego, ele parte das memórias da própria diretora que estrela esse projeto aqui, no qual ela volta, a Joana, ela volta para a casa de seus pais, onde reencontra um armário, que foi o ponto ali que ocorreu toda essa tragédia com ela, e ela se livra desse objeto. E a cena dela, gente, em que ela vai começando a destruir todo o armário e começar a atacar um fogo que ele acende devagar, é ela pondo fim àquele trauma e toda aquela sujeira que acompanhou ela durante muito tempo. Mas a gente sabe muito bem que feridas, elas se fecham, mas elas ficam ali com a cicatriz. E isso daí, por mais que ela se livrou dessa sombra que perseguia ela, a Joana vai continuar carregando com isso. Ela tem essa história para contar do que aconteceu, por mais que ela esqueça. E isso é uma coisa que acontece com várias mulheres. E a Joana mesmo falou durante a entrevista, né, na coletiva, que ela mesmo teve medo de denunciar, teve medo de gritar por socorro, né? Ela preferiu se silenciar, resguardar para ela, que é o que muitas mulheres acabam fazendo hoje em dia na sociedade. E isso é uma coisa que o filme traz muito bem. Indo agora no fim das contas, né? Só fechando aqui para dar uma nota para todos eles, do nosso estilo aqui do Central Critica, eu super passaria se fosse uma sessão de mostra de curtas. Descarrego entraria fácil para ser projetado lá no projetor da Central do Entretenimento. Agora, sobre os curtas que eu vou falar desses dois de uma vez só, tá? O Dependências e o Solange Não Veio Hoje, eles pegam o mesmo tema e debatem pontos de vista diferentes. E isso é o que eu mais achei bacana nesses dois curtas. O primeiro é a estreia da Luísa Arraes como diretora. Ela tinha divulgado esse curta no Conversa com Bial, justamente, que foi ao ar na grande noite de estreia brasileira de Grande Sertão. Que a crítica está completa, depois vocês clicam aqui no card que vai estar aparecendo por aqui para verem essa crítica, que está muito boa esse filme.
E aqui, como diretora, a direção dela eu achei que foi uma direção boa, competente. Buscou ali várias referências a ela nos trabalhos do pai, que é o Guel Arraes, e também em outros projetos, como o Corra, do Jordan Peele. Tem uma hora lá que tem uma cena que ela dá um zoom em foca e acho que é a Clarice Pinheiro, a Penha de Amor de Mãe, que está aqui no elenco, ela faz uma coisa muito parecida com Corra, né? É uma referência muito sutil ali e bem exposta, que ela traz muito, e é tudo muito exagerado, muito escancarado, uma comédia bem assim carregada, que é justamente contando a história de uma família da alta sociedade que, justamente porque a empregada não veio porque está doente, tem que se virar sozinha. Só que como é que eles vão se virar? Se eles nunca tocaram no fogão, nunca fizeram um ovo, como é que eles vão se virar? Tudo isso para poder receber o chefe da matriarca, que está com uma grande promoção para receber. E, gente, o filme ele é muito engraçado, tem situações ali hilárias, e no final tem a crítica, né, a essa alta sociedade que vive e depende de serviçais, empregados, que está ainda alienada àquela antiga sociedade, né, que a gente vivia, e tudo isso feito de uma forma muito bem humorada, que você ri no final, mas sabe o que o filme quis mostrar, você sabe, vê ali na hora. E o nome da empregada, gente, no final das contas, faz sentido, né? O porquê. A gente usa uma simples palavra, né? Que os bebês normalmente utilizam quando estão querendo se expressar, né? E aqui no filme eles botaram muito bem. Já no caso de Solange Não Veio Hoje, aí a gente vai diminuir um pouco de classe. Vamos sair da alta e vamos para média classe, a classe média. Aqui ele mostra como uma pessoa de classe média, que normalmente sabe se virar com alguma coisa aqui e acolá, ficou refém de depender de um serviço humano alheio, né? E o filme ele flerta muito, acaba fazendo até uma denúncia sobre os trabalhos análogos à escravidão, que a gente vê acontecendo por aí, né? Noticiário afora sempre traz aí muitas notícias desse tipo de crime. E aqui a gente vê como é ele entrando numa alinhação, porque o filme ele mistura muito fantasia e realidade. E a fantasia são as alucinações que o protagonista, o Alan, ele vai tendo, porque ele está morrendo de saudades da empregada, né, que não está mais lá. E o final dela, inclusive, é muito bom. E você diz, é isso aí, garota, vai em frente, vai viver sua vida. E é isso. Eu adorei como Dependências de Solange Não Veio Hoje é um espelho um do outro. Me lembrou muito Dunkirk e O Destino de uma Nação, que é sobre lá, são dois filmes de guerra, mas que um acaba sendo o espelho do outro, porque um é os bastidores e o outro é a execução. Enquanto aqui a gente tem a mesma coisa, só que é o mesmo tema tratado de dois pontos de vista diferentes. Isso achei muito bacana. Uma outra coisa que teve nessa primeira noite do CinePE foi inclusão, né? Inclusão às pessoas com deficiência. E isso foi retratado em dois filmes, no curta Exagero e no longa-metragem Memórias de um Esclerosado. Aqui a gente tem duas situações diferentes, porque temos uma pessoa com PCD, né, que tem a fala mansa, né, você tem que entender a fala dele pausadamente para conseguir entender. E o outro caso, uma pessoa cadeirante vítima de esclerose múltipla, o que é uma doença que é a falência das pernas, né? Os nervos que mandam o comando para as pernas morrem, e aí meio que você tem uma vida comentada, né? Ficar andando com suportes. E no caso aqui do diretor, né, que é o Rafa, porque assim, eu não sei o nome dele, é Rafael, mas o sobrenome toda vez eu me esqueço, gente. Aí eu vou chamar ele só de Rafa, tá? Mas o Rafa, ele era uma pessoa normal, ele acabou descobrindo que tinha esclerose múltipla e por causa da doença e dos vários acidentes que ele teve, ele acabou se acometendo a uma cadeira de rodas para poder ter mais descanso, né? E esse filme, ele revisita, esse aqui é um documentário, tá?
que ele revisita as memórias do diretor do filme, que é o protagonista, que seguiu com a sua carreira de quadrinista muito bem. Uma coisa interessante aqui é que o filme utiliza muitos quadrinhos do Rafa para poder demonstrar as várias situações e que ele... os vários acidentes que ele teve, né? Tudo de uma forma muito lúdica, muito criativa, sabe? Os quadrinhos em movimento, achei bem bacana. E no fim, todo esse mundo que ele criou, né? A sua carreira, é basicamente os pensamentos dele de, pô, como é que eu ia viver a minha vida se eu estivesse viajando para Nova York, por exemplo? O que é que o Rafa ia fazer em Nova York? Ou o que o Rafa vai fazer... Como é que é o Rafa surfando, né? Aprendendo a surfar, indo surfar. Então tudo isso tá no filme de uma maneira tão bem cuidada e tão bem trabalhada, né? Que, pô, foi sensacional. E uma das coisas que me chamou bastante a atenção foi a questão do sapo. O sapo, que é uma figura bastante emblemática aí no filme. E o Rafa, ele contou na coletiva que esse sapo é justamente uma alusão a ele quando estava no início da doença, né? Que ele ainda podia andar, né? O sapo é de uma bengala. Então era na época que ele ainda podia caminhar, podia mexer as próprias pernas para poder fazer alguma coisa. E eu adorei, viu? Inclusive, gente, a cena final, que é toda bem dirigida, né? Que é o Rafa dançando, sendo guiado, né, pelo sapo na hora da dança. E no fim mostra os bastidores, né, de como foi que essa foi a gravação, né, para garantir uma segurança para o telespectador. É muito bem exibida, assim, bem feita mesmo. E eu adorei. E indo agora pro curta O Zagueiro, né? Porque eu quis falar logo de Memórias de um Esclerosado, mas o curta Zagueiro, ele mostra como é o corpo de uma pessoa com PCD, né? Como é que uma pessoa com PCD, que é uma pessoa que é tão renegada na sociedade, como é que... me mostra uma coisa que eu achei interessante, foi um lado que a gente não sabia, né? Mostrar que as pessoas com PCD são pessoas iguais a gente, que riem, que choram, que fazem altas loucurinhas entre quatro paredes, sabe? São pessoas que têm uma vida igual a nossa. Só porque fala de um jeito diferente, acha que tem que excluir. Não, gente. E quando eu estava assistindo ao curto, eu me lembrei de Pobres Criaturas, que vai justamente nessa mesma narrativa para mostrar que o estranho é belo, sabe? Com a história da Bella Baxter, que é uma criatura ali, um monstro, né? Que é uma mulher com um cérebro de bebê, e que ela não se importa no jeito que ela tá, as roupas que ela tá vestindo, o jeito que ela se comporta. Então, o tempo todo vendo o curto, eu me lembrei de Pobres Criaturas e como o Yorgos Lanthimos trouxe essa liberdade para mostrar que uma pessoa, seja ela com que deficiência ela tenha, ela é igual a todos nós. Pô, até me lembrei aqui agora de Todas as Flores, né, que tinha lá o núcleo cego, que embora tinha as suas avarias ali no roteiro, ainda assim mostrava como era a vida dessas pessoas. Então a pessoa cega, ela pode ir para um restaurante, pode comer, sentir o cheiro. Agora, é lógico que vai ter os problemas como em todos os lugares, né? Uma pessoa com deficiência, ela não é muito... uma pessoa com... Vamos pegar aqui primeiro o caso do Rafa mesmo. Que na coletiva, que lá na hora de apresentar o filme antes da sessão, ele falou lá, pô, ele não pôde nem subir no palco, porque não tinha uma rampa acessível para cadeirante. E aí? Como é que se faz, né? Então, os dois filmes eles têm o propósito de, assim como o Descarrego e todos os outros que já foram mencionados aqui nesse vídeo, de denunciar os problemas que as pessoas com deficiência enfrentam dia a dia, para ver, ó, vamos tentar melhorar, vamos tentar fazer alguma coisa que seja bom para todo mundo. E uma coisa boa foi que tanto Memórias de um Esclerosado quanto um outro filme, agora que não lembro qual foi que passou também, eles são do Rio Grande do Sul. E uma coisa que foi interessante que o Rafa contou na coletiva foi que tudo que está acontecendo no Rio Grande do Sul foi por causa de falta de organização. E se não se organizarmos,
a gente vai acabar se autodestruindo. Isso é grave. Para esses dois filmes, eu vou dizer que Memórias de Esclerosado, eu acho que ele passaria muito fácil no projetor da Central do Entretenimento, ele ia para lá com certeza. Já o Exagero, eu colocaria ele sim no projetor da Central do Entretenimento, mas em sessões assim, tá? Vamos dizer assim, segunda e quarta, fim de semana, sabe? Mais para mostrar mesmo. E fazer sessões especiais com esse filme, tá? Porque ele é muito bom e tem uma música de encerramento muito boa que, inclusive, o QR Code vai estar aparecendo aqui na tela para vocês escanearem e ouvirem a música nas plataformas digitais, porque ela é muito boa, é uma música que mostra que PCD é capaz de fazer qualquer coisa. E agora eu quero saber de vocês. O que vocês acharam dessas críticas? Concordam ou discordam? Deixa aqui embaixo nos comentários com a hashtag Central no CinePE e vamos continuar essa conversa, porque essas críticas são muito mais bem avaliadas, são muito mais bem construídas com a opinião de vocês. Então, vamos aqui conversar nos comentários. Não se esqueça de se inscrever no canal, assinar o sininho para receber as notificações quando sai vídeo novo. Siga a Central do Entretenimento nas redes sociais, que vão estar aparecendo aqui, o link vai estar embaixo na descrição. E acesse o portal da Central do Entretenimento para poder ter acesso às críticas escritas, né, dos filmes que passaram no CinePE. E fiquem de olho nas redes sociais, porque eu tô postando coisas ali, né, das coletivas, das noites, né, os resumos que eu tenho a cada noite. E é isso, minha gente. Até o próximo vídeo com mais CinePE.